Oi, minha gente, mais uma vez no nosso papo super saudável, levando sempre informação de qualidade e saúde para você. Hoje meu convidado é mais do que especial, aliás, ele tem um nome bem diferente. Eu vou apresentar de forma protocolar. A gente está aqui com Altamiro Júnior, mais conhecido como Miro Wolverine. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Isabelle, eu agradeço, é um prazer estar aqui, agradeço muito pelo convite e espero que a gente tenha um bate-papo muito legal. Quando falar Altamiro, você responde? Olha, eu respondo, mas é estranho, é estranho. A maioria das pessoas me conhece sempre por Miro, inclusive eu sou professor municipal. No município, os meus horários lá para as turmas aparecem como professor Miro. Professor Miro. Professor Miro é formado em Educação Física, personal trainer há mais de 20 anos, professor da rede pública, que é orgulho aí, você vê, professor é professor, né, gente? Da Prefeitura do Rio de Janeiro há 17, experiência na atuação diretamente, que é muito legal, com alunos autistas, portadores de deficiência, e dançarino de street dance há 29 anos. E o nome dele, na verdade, é Miro Wolverine. De onde veio Wolverine, gente? É muito simples. Eu gosto muito dos X-Men, né, dos personagens da Marvel, e eu tinha uma tatuagem do Wolverine. Tinha não, né? Tenho. Ah, tá, porque eu falei, você removeu você de você? Não, na verdade é o seguinte, é que eu tinha uma tatuagem pequena. E aí depois eu fiz uma maior, né? E aí quando eu fui ter o meu batizado de capoeira, que eu fazia capoeira, no batizado você vai receber o seu apelido que você vai carregar pro resto da vida, né? Aquele é teu nome na capoeira. E aí virou Wolverine. Foi o apelido que eu ganhei na capoeira, eu adorei. Que geralmente é um apelido, assim, às vezes pejorativo, né? Essa pessoa fodentuça vai ganhar um apelido lá que tem a ver com os dentes grandes. Eu, não, era tatuagem, adorei. Foi pela Miro tatuagem. Wolverine. Por que você se identifica tanto com o Wolverine, assim? Na verdade, eu gosto muito de quadrinhos, né? Principalmente quadrinhos de super-heróis. E aí eu posso dizer que é o meu super-herói favorito, assim. Porque o super-herói, ele sempre... Isso é uma analogia bem feita, né? Ele sempre tem um corpo muito saudável. Sim, né? A maioria, né? Parece que, na verdade, eles estão com os corpos pintados com seus uniformes, Pintados, né? Quando a gente olha assim nas revistas, né? A gente sempre vê aquele corpão. E isso daí acabou influenciando um pouquinho também, que eu queria ter um corpo de super-herói, assim, né? Quando eu lia as revistas, eu queria almejava aquele corpo ali. Mas principalmente eu acho que a gente pode trazer para uma analogia, se é que a gente sabe que hoje em dia a gente tem muita informação de que tudo que passou para a gente na infância era nada mais, nada menos que uma mensagem para você ir adquirindo, de que o vilão sempre tinha um corpo meio estranho, né? Sim, geralmente é assim mesmo. E o do bem é aquele saudável que consegue enfrentar o mal. E se a gente trazer para o dia a dia, uma vida saudável é enfrentar o mal, que é a doença, né? Exatamente, exatamente. E a gente precisa focar muito na saúde, né? Eu que, por exemplo, também sou personal trainer, então eu trabalho com musculação. O foco principal é a saúde. E aí eu falo que a estética é um bônus que você tem. Todo professor de musculação fala isso, né? E aí ele te mata e você fala assim, mas eu quero minha barriga trincada. Então você vai ter que passar pelo processo. Exatamente. Se pula processos? Ó, algumas pessoas com uma genética privilegiada, elas podem pular alguns processos, sim. Mas, no geral, o processo ele faz parte. O processo é o mais importante assim, que você vai ter, né, para você atingir qualquer objetivo. E, no caso da musculação, a gente tem uma área que, no caso, eu até já participei de um campeonato amador, que é o fisiculturismo. E o fisiculturismo, né, no próprio termo em inglês, é o bodybuilding. Bodybuilding, que fala construir o corpo. Construção de corpo. É gente, construção de corpo. É uma coisa tão assim que eu nunca parei para pensar na tradução do bodybuilding. Sim. É construção corporal. Exatamente isso. Então, algumas pessoas, elas poderiam pular certas etapas por elas terem um fator genético favorável para uma coisa ou outra, entendeu? Agora, você que pratica tanto tempo, eu nem vou me arriscar, porque você... homem facilita bastante uma questão, Sim, né? Tem isso dos também. hormônios, mas uma pessoa que pratica desde cedo atividade física, ela parece ser atemporal fisicamente, não é isso? Sim. Parece que o envelhecimento é sempre o mesmo isso. rosto, né? Exatamente isso. As pessoas, em geral, elas nunca imaginam a minha idade real. Quando vão me dar a idade, erram por muito menos. Eu adoro isso. Eu nunca nem vou me arriscar aqui. Não, na verdade, eu faço 50 anos daqui a 2 meses e meio. Gente, porque eu tô olhando aqui, 50 na hora que eu vi aqui 30 anos de street dance,
Falei, cara, 30 anos, a pessoa tem que estar muito, né? Não vai. Sim, então, assim, sim. você é uma pessoa que realmente. Quando fala aí, né? Cinquentão, né? Sou cinquentão assim, muito bem. Eu me orgulho muito disso. Tem muita gente viralizando na internet, e é engraçado, mas acho bom a gente trazer isso. Você representa isso. Bem na minha vez de ser velho, barrigudo, bebendo cerveja, os caras de mais idade, cinquentão, resolvem ser sarados. Você é esse que é o inimigo do cara que vai querer o sedentarismo, né? Mas, na verdade, o que acontece? Eu trabalho com uma profissão que a minha forma física ela é essencial. É aquela questão de você não fazer, por exemplo, uma dieta com nutricionista obeso, querer se tratar com um dentista que tem os dentes tortos ou podres, assim, né? Então você vai querer um educador físico que ele use o conhecimento dele consigo próprio. Senão vai ser muito difícil você querer fazer um trabalho com ele. Eu tenho vários amigos, vários educadores físicos que não estão em ótima forma, que são ótimos profissionais, mas eles mesmos me falam desse relato. É porque a gente olha e fala assim, não, se o cara não cuida dele, como vai cuidar de mim? Você falou uma palavra tão legal, educador físico. Sim, sim. Por que educador físico? Na verdade, durante muito tempo, as pessoas colocavam o termo professor de educação física, Sim. né? E aí na verdade, você está usando um termo muito grande. Você pode compactar. E, na verdade, o educador físico, além de ficar mais fácil e mais adequado, ele mostra o seguinte, o que o educador físico faz? Ele trabalha com o movimento, com o corpo. Isso é a principal coisa que o educador físico faz. E eu, no meu caso, a minha vida toda está com atividade física. Tá Desde com movimento. sempre? Praticamente Você era uma desde Wolverine sempre. ou era uma criança o quê? Jogadora de futebol? Aí é que tá, não. Eu não tenho nem time de futebol. Não acredito. Eu sou um professor de educação física assim, atípico. Né? Geralmente, o professor de educação física, as pessoas perguntam, e aí, professor, quanto que foi o jogo tal? Eu não faço a menor ideia. Não sei nem que Eu não campeonato tenho tá time. rolando, não Eu acredito. não tenho time. Isso é surreal. Por que né? educação física? No caso, assim, o que me fez apaixonar pela educação física foi a musculação. Jura? Juro. Eu vou te fazer uma pergunta, porque muitas vezes a educação dentro dos esportes, né? Sim. A gente tem variedades, a gente tem, você falou do bodybuilding, a gente tem das modas dos cardios, que é o beach tênis. Sim, essa, de vez em quando surge alguns pacotes novos. Tem crossfit, que vários boxes e tudo mais. Mas uma vez o médico falou para mim, você pode fazer o que você quiser para a saúde e a longevidade, que é você envelhecer com qualidade, nada substitui a musculação. Exatamente. Por quê? Porque os músculos, eles vão ser uma moeda de troca lá na frente se a gente tiver algum problema físico assim. Quanto mais massa muscular você tiver, mais longevidade você vai ter para combater várias doenças. Inclusive na época da Covid, né, tem vários casos de pessoas que foram entubadas e as pessoas que tinham mais massa muscular elas tiveram um índice de sobrevivência muito maior. E quanto mais tempo elas ficavam entubadas, a massa muscular ia diminuindo e ia garantindo para elas aquele tempo de vida. A sobrevida. Para o corpo reagir. Exatamente. E principalmente, a gente fala sobre musculação, a gente imagina esteticamente. Quando a gente fala coisa que vem à mente, né? Mas ela, na verdade, te garante uma longevidade desde cedo em relação a você ter práticas do dia a dia. Sim. Que de repente começa a ficar difícil levantar, pegar, exatamente. comprar do mercado. E a palavra-chave, sabe qual é? Ah. Autonomia. A pessoa tem autonomia, se ela tiver a prática da musculação, para fazer as atividades mais simples do dia a dia. Eu já tive aluna que, por exemplo, tinha uma dificuldade enorme para entrar e sair do carro. Veja bem, como carona do carro. Que dirigir, então, nem passava pela cabeça dela dirigir mais. E depois, fazendo a educação física comigo, ela começou a ter massa muscular, começou a ter autonomia, hoje dirige, hoje faz tudo. Muda a vida. Muda a vida das pessoas, literalmente. A gente está falando, sempre que eu aprendo aqui, no Papo Super Saudável. Aliás, obrigada aos nossos parceiros, todo mundo sabe, né? www.supersaudavelShopping.com.br. A gente tem o clube, tem muita coisa legal que a gente vai falar aqui para vocês, para a gente levar esse tipo de informação diretamente para você, para sua família, para compartilhar também. A gente faz aí uns recortezinhos que são muito importantes. Eu vou trazer aqui para o meu dia a dia falar com as minhas irmãs, tá?
que eu sou a chamada raspa do tacho, e eu sou da época já, essa aí que faz o que gosta e voa a musculação. Confesso que meu personal tem que sempre, já me mandou as mensagens. Sim. Não pode faltar. E a musculação é sempre algo muito assim. Eu tenho uma das minhas irmãs em que ela fala assim, mas eu tenho problema de tendinite crônica. O médico disse que eu não posso fazer. Eu falei, não, é você que tem que fazer mais ainda. Fala para elas, fala para quem dá desculpa. Pode olhar até ali, para aquela cara. As pessoas dão desculpa achando que, porque eu tenho um problema, eu não posso. Não, é o oposto, não é isso? Desculpa, todo mundo gosta de dar. Mas, na verdade, principalmente no caso dela, ela teria que fazer sim. Eu tenho uma aluna de personal, a Jaci, ela está com 80 anos. E ela tem tendinite, ela tinha diversos problemas na coluna, hérnias, ela agora está até com problema no quadril. Só que o que a gente fala? Ela já é minha aluna há 17 anos, inclusive. Desde 2008. E ela foi ganhando, com esse tempo que ela está comigo, uma sobrevida maior assim, né, com esse termo mesmo, porque durante um tempo, várias doenças que ela teria por conta da idade, várias condições que ela teria por conta da idade, não vieram. Foram postergadas justamente pela prática de atividade física. As pessoas se sabotam para não fazer educação física? A maioria se sabota. Mas isso daí é muito simples de explicar, porque o corpo ele gosta de economizar energia. E quando você faz uma atividade como a musculação, você passa a ter mais massa muscular. E o corpo ele tem que gastar mais energia para manter aquela massa muscular. Se você tiver, por exemplo, 2 irmãos gêmeos, um faz musculação e outro não. O que faz musculação, ele tem uma taxa metabólica basal, que é o gasto de energia por estar ali parado, sem fazer nada, muito maior que o outro. Apenas para manter a musculação. Então, a maioria das pessoas ela tem a tendência de ter aquela preguiça, ela fica cansada, porque realmente manter uma massa muscular demanda energia. E a maioria das pessoas não querem demandar. Não quer demandar. É lutar com o corpo mesmo. Exatamente. Agora, a gente está falando de muito tempo dentro da educação física, que mudou muito nesses últimos anos, né? Mudou bastante. Nossa, o que mudou? Mudou vários conceitos. Eu lembro que quando eu comecei a fazer musculação, eu lembro que na própria sala de musculação tinha uns discos que ficavam no chão. O pessoal chamava aquilo de giroflex, que a pessoa subia ali, segurava no suporte e ficava girando. Eu lembro disso. Lembra de quadril. Disso? Exato. Era com o objetivo de queimar gordurinhas do quadril. No abdômen. Pegavam barras, aí colocavam aqui e ficavam fazendo aqueles movimentos repetitivos. Coisa que vocês adoram de ver lesionar, né? Exatamente. Então, na verdade, aquele disquinho ele era uma máquina de lesão. Né? Causava lesões assim nos discos intervertebrais absurdas. Então, com o passar do tempo, principalmente com o auxílio da ciência sendo aplicado, né, aos exercícios, a gente começou a ver que, peraí, não é dessa forma que as coisas acontecem, não. As pessoas faziam, eu mesmo, fazia no passado 1000 abdominais por dia. Tinha atriz famosa com barriga que falava quantos abdominais? Aí falava a quantidade de abdominais. Você falava, eu não sou ninguém. Hoje não, hoje eu faço abdominal 2 vezes por semana, 2 exercícios, trato o abdômen como os demais músculos assim, e o meu abdômen é muito mais sarado do que era nessa época. Muito mais do que daquela época? Muito mais, principalmente porque a questão do abdominal está muito ligada à questão da definição muscular, que é o termo que o pessoal mais quer saber. Quero definir. Quero definir. Quantas repetições eu faço para definir? Se algum professor falar essa resposta dando um número de repetições, ou ele está muito enganado, ou ele está te enganando. Por quê? Porque não tem nada a ver com a quantidade de repetições. A definição muscular está com a quantidade menor de gordura possível que você vai ter entre a sua pele e o músculo, que vai fazer com que ela apareça mais aquela musculatura. Tem que queimar gordura. Exatamente. É isso. Exatamente. Agora, as pessoas chegam para você, vamos ser sinceros, querendo resultado estético primeiro, né? Sim, e às vezes rápido, né? Muito rápido. Deus. Todo mundo quer rápido, todo mundo quer agora. Ó. Todo mundo queria a pílula mágica, né? Que você tomasse assim e desse aquele resultado. Só que, na verdade, eu posso colocar num tripé, assim, o que você precisa para você ficar com a parte estética muito boa, que é a atividade física, claro, a alimentação balanceada, e a esse tripé aí eu vou falar que o principal é a alimentação. A alimentação é o principal dela? É o principal. E aí depois você tem também atividade cardio, né? Que você precisa fazer atividade aeróbica para você ter um gasto. Porque só existe uma coisa que emagrece. Que é o cardio? Na verdade, não. A única coisa que emagrece na galáxia inteira, no universo inteiro,
é déficit calórico desfavorável, né? Para você ter mais gasto de caloria do que você tem a ingestão. Então, você tem que ter um déficit calórico. Quer emagrecer? Só isso emagrece. Tem que fazer, gastar mais e comer menos. Do que você consome. Do que comer. Não adianta você falar, estou aí correndo tanto, mas comendo um monte, aí né? vão falar, professor, esteira emagrece? Sozinha, não. Não. Mas se a pessoa fizer numa quantidade de tempo assim, pode ser até mesmo 20 minutos por dia, diários que seja, ela vai estar gerando um gasto de caloria e aí com a alimentação dela, se ela conseguir fazer o déficit, ela vai emagrecer. E chegou a hora do Fica a Dica. Tomei Monjaro de farmácia por conta própria e tô com bumbum mole. Me ajuda, doutor. Olha aí, pessoal, a velha mania do brasileiro de tomar remédio achando que é médico. A pessoa se receita. Ela vai lá e toma porque a amiga tomou, o amigo tomou. Você nem sabe se o amigo foi no médico, se não foi. Se está fazendo certo, fazendo errado. O que acontece é isso mesmo. Tomou medicação, não fez uma dieta adequada, uma dieta de qualidade. Sabe qual tipo de dieta você tem que fazer usando a tizerpatida, usando o Monjaro? Com certeza não sabe. Atividade física fez? Não, não fez, porque usou a dose errada, ficou passando mal, não se sentiu bem, não conseguiu comer, não tinha energia, não fez nada. O que aconteceu? Bumbum mole. E vai ficar com o resto todo mole. Braço mole, perna mole, tudo mole se não estiver fazendo correto. Tudo, tá? Tem que ter cuidado aí com essas consequências de usar um medicamento sem indicação médica. Pessoal, vai no médico, faz um protocolo adequado, ajustado para cada um de vocês. Faz muita diferença. Tomar remédio sozinho, acontece isso aí. Tem coisa para fazer, mas é no ajuste. Tem que fazer exame e vir no consultório. Wolverine, vou te fazer uma pergunta, porque eu sofro muito com a minha profissão também. Sim. Com essas coisas de internet, todo mundo se acha jornalista e acha que sabe fazer a comunicação. Sim, é. Com o negócio de internet, todo mundo acha que sabe fazer dieta e sabe fazer o trabalho do educador físico. Você luta e sabe, assim, mostra e vai conversando, ainda tem essa luta com alunos que se acham mais profissionais que o professor? Sim, sim. Isso daí tem dois lados da mesma moeda. Tem muitos alunos, assim, muitos clientes da academia que são autodidatas. E isso daí eu até agradeço, eu parabenizo, que são pessoas que estão sempre buscando as informações. Não sou eu. Eu não sei fazer nada, não sei nome de aparelho, não sei nome de nada, eu preciso de um personal. Não, e nem precisa saber, deixa que o personal saiba, o personal passa lá para você. Tem outras preocupações, assim, para estar na cabeça. Garanta o emprego dos amiguinhos, né? Mas, assim, tem os autodidatas, eu acho isso muito bacana. E aí, dos autodidatas, você vai ter também uma galera que ela quer bater de frente. E aí, geralmente, essa galera, ela pega, assim, informação de algum guru para eles, alguém que eles têm uma certa importância, que é alguém que está em rede social. E aí, o cara fala uma determinada coisa, aquele aluno, ele tem aquilo como uma verdade absoluta. Aí eu vi no Instagram do fulano, fulano falou, e às vezes na academia você vai ter essa problemática, que aí vai vir as pessoas falando, né? Até com o Wolverine, Elisângela? Às vezes acontece. Mas assim, o bom é que eu tenho uma experiência ampla, né? Só de musculação eu pratico desde 91. Nossa. Eu tinha 16 aninhos quando eu comecei. E aí depois eu comecei a fazer a faculdade, né? E aí eu fiz minha formação. Então, apesar das coisas terem mudado, eu estou sempre me aperfeiçoando, sempre buscando as coisas novas, e não só na musculação, mas também na nutrição, tem muito disso. Às vezes a gema é o vilão, agora não, agora ele é o herói, né? Então, não toma café. Não toma café, sem café. Na musculação é a mesma coisa, tem alguns exercícios assim que vão entrando em desuso, algumas coisas são faladas como coisas milagrosas, assim, então você vai tendo essas mudanças. Mas eu gosto sempre de conversar, né? Então, mesmo o aluno que vem bater de frente com conhecimento, ele traz aquela informação, eu gosto de explicar para ele, falar, concordo parcialmente, não concordo, e aí se eu não concordar ou concordar parcialmente, eu ainda dou argumentos, né, para ele entender, peraí, então você está com razão, entendeu? Você torce pelo seu clube, mas já pensou ter um clube que torce por você que tem diabetes? O Glicoleve Clube envia tudo o que você precisa para monitorar a sua glicemia e te deixar seguro e tranquilo o tempo todo. A partir de R$ 36,98 por mês, você tem um clube torcendo por você e cuidando de tudo. Desde os kits de tiras tradicionais até a tecnologia Bluetooth automática do Smart. Ligue DDD 21 99260 4020 ou acesse glicoleveclube.com.br.
Eu tenho uma briga deixar com meu tudo personal eterna que é passada, sabe passada? Sim. Tipo, aquilo ali pra mim é a morte. Ele fala, você vai me agradecer um dia. Eu falo, gente, não tem nada que seja mais... Dá pra evoluir? Não dá. Isso daqui a gente tem que passar. Não dá pra queimar Sim. etapas do processo. Musculação Exatamente. é uma construção. Para nós mulheres, existe algo mais específico? Tem que se trabalhar mais? É algo diferente? Eu vejo muitos homens adoram trabalhar braço, né? Sim. Não é isso? Infelizmente acontece isso. Na verdade, as musculaturas elas deveriam ser trabalhadas, e eu sempre dou, agora eu vou olhar ali para a câmera e vou falar uma dica aí para você, homem que faz musculação e foge da parte da perna. Gente, não faz isso. As mulheres, elas amam o homem com as pernas grossas e com glúteos. Então não pode ter preconceito, galera. Faz lá, a mulherada vai gostar, hein? Fica a dica, hein? Senão fica uma esfirra. Exatamente, fica muito um feio. triângulo. Fica o cara largão em cima com aqueles Finequinho embaixo. gambitos assim finíssimos, né? E não é por aí. A pessoa tem que trabalhar de uma forma proporcional, até para ficar bonita, né? Eu acho muito legal, porque agora a gente tem ainda as pessoas que não têm aquele padrão que antes tinham que se encaixar, academia, aquele padrão meio americanizado, todo mundo musculoso, Arnold Schwarzenegger, tudo mais, tal. Você vê hoje pessoas mais de idade, homens, Exatamente. mulheres, e que a principal resposta é: meu médico me mandou para a musculação. E os meus índices caíram absurdamente. Eu já, claro, tem uns que não vão substituir nunca remédios e tudo mais, mas muita Claro. gente vê os índices assim se alterarem. Alimentação e exercício, e isso traz, você vê que é claro esteticamente, mas você vê os seus exames, porque todo mundo tem medo, Sim. né, de enfrentar o exame e o cara fala, olha, tá muito preocupante aqui. E quando vê que o exercício faz a diferença, e o exercício faz a diferença rapidamente nos exames, né? Faz. Assim, no meu caso, eu consulto um endocrinologista de 2 ou de 3 em 3 meses. Então, estou sempre fazendo exames de sangue, né, para controlar, até porque alguns anos atrás eu passei a ser um paciente de reposição hormonal, né? Então, eu tenho que fazer uso do hormônio. E aí, sempre dá algumas mudanças no organismo. Então, você toma remédios para segurar determinados efeitos colaterais. Ou seja, você melhora numa coisa, mas em outras partes tem algumas certas piores que você tem que estar controlando sempre. E assim, o exercício, ele é um investimento garantido que qualquer pessoa fazendo, ela vai ter o seu retorno. O retorno pode não ser tão rápido quanto a pessoa queria, mas vai ter o retorno. Sim. Entendeu? Mesmo que seja a médio prazo. E é importante a pessoa fazer, principalmente para ter essas melhoras nas taxas dos exames. As né? pessoas, eu tenho um amigo que é impressionante, assim, ele fala assim, eu nunca pensei na minha vida em ser feliz. Foi pegar meu hemograma e o alívio Sim. de que o exercício fez mesmo comigo e que me motiva. Nem sempre as pessoas estão buscando estética, né? Às vezes as pessoas estão bem preocupadas com o que deveria ser e a estética é um resultado que, querendo ou não, você acaba tendo, né? Isso aí. A estética vai estar intrínseca, assim, à saúde, nesse caso. Porque um corpo saudável, ele é um corpo mais bonito, né? Ele é um corpo que ele está de acordo com as atividades que são colocadas para ele. Por exemplo, você consegue olhar para uma pessoa assim e olhar, só de olhar para ela, você determinar que ela é um nadador. Por quê? Porque aquelas musculaturas trabalhadas na atividade dela Fascinada. vão estar ali mais evidenciadas. E então, quando você faz a musculação, mesmo que seja para o fator da saúde, que é o que a gente mais vê agora, que são os idosos na academia, eu mesmo, a minha especialização, no caso, é em grupos especiais. Sim, né? eu queria falar disso. Que são os idosos, são diabéticos, cardiopatas. Então, você vê os idosos com resultado. A minha aluna mesmo, ela chega e fala assim, eu queria trabalhar mais aqui a parte interna da coxa porque ela está muito mole. Mira, a gente não está fazendo nada de glúteo hoje, não? Eu quero fazer glúteo. Que Aqui está meio molezinho, eu quero ficar mais durinho, entendeu? Então, vai ser uma consequência. Que o que levou a pessoa a fazer ali foi justamente o médico, foi a parte da saúde, só que ela está vendo os resultados e vê sim. Ô Miro, me explica agora esse trabalho seu com esses grupos especiais. Diabéticos, Sim, crianças com deficiência. Você foi naturalmente ou já foi algo que você foi buscando? Não, veio naturalmente, assim. No meu caso, na parte da musculação primeiro, o que acontece? Tem aquele clichê do professor, do personal da academia que só olha as bonitonas, aí só dá atenção para as bonitonas. Infelizmente, é um clichê de alguns profissionais ruins da minha profissão. Porque daí parece que é uma propaganda lá para atrair mais alunos. Só dá atenção para as mulheres e tal. Eu vi aquilo,
Antes mesmo de pensar em trabalhar com isso. Eu vi aquilo em algumas academias e já não gostava, né? E aí, enquanto isso, o cara tá ali dando atenção para a bonitona, tá uma senhorinha ali fazendo, o halter batendo na cabeça, o peso batendo, o aparelho quase caindo. E aí eu comecei a pensar no seguinte, gente, eu vou dar uma atenção maior para esse grupo de pessoas, né? Então aí eu comecei a me especializar, fazendo alguns cursos na área que eram voltados justamente para isso. E aí essas pessoas, elas demandam mais atenção, principalmente um diabético, principalmente uma pessoa que tem um problema de coração e outras lesões articulares, né? Você vai trabalhar exercício de uma maneira diferente para a pessoa que está com uma osteopenia, ou então até mesmo problemas no joelho. A pessoa está com uma artrite, que seja, ou então está com uma condromalácia patelar. O tipo de exercício que ela vai fazer, a angulação de exercício vai variar. Então eu comecei a focar mais nisso e eu acho que para mim funcionou bastante, porque houve uma época que eu tinha uma quantidade de personal que eu não conseguia mais trabalhar. Não dava mais. Especializou. Conta. Isso muda bastante doenças silenciosas, a gente fala pressão alta. Sim, muda. Muda tudo, diabetes bastante. Exatamente. Tem gente que transforma o corpo Sim. após descobrir o diabetes. Exatamente. Né? Aí é o diabetes que faz a pessoa ir para atividade física e a partir dali ela vai conseguindo manter os seus níveis sob controle. Isso fez você estudar mais também? Claro, você tem que estudar mais. E já no município, o que aconteceu? Eu entrei, né? Na verdade, eu tenho uma história curiosa. Eu quero saber. Eu entrei no município fazendo uma prova, eu ainda estando no meio da faculdade. Né, o professor ele chegou e falou assim, galera, vai ter prova do município aí no mês que vem, a maior parte da prova é a minha disciplina, seria bom vocês fazerem, para vocês pegarem uma experiência, que aí lá na frente, quando tiver um concurso, vocês vão conseguir passar mais facilmente. Aí eu lembro que eu fiz o concurso, foi até o professor Veiga que orientou a fazer, e eu passei no concurso e aí já fui chamado. Só que eu não podia pegar. Você não era professor ainda? Não, ainda estava no meio da faculdade. Aí eu lembro que eu tive que ir lá, aí justamente numa etapa que é a entrega de títulos, né? Que aí quanto mais títulos o professor tiver, mais graus ele vai ganhando, né? Na nota final assim, do concurso. Na entrega de títulos eu fui para pedir o adiamento de posse, ou seja, o fim da fila. Aí eu fui lá para o final da fila. Aí eu lembro que a moça até falou assim comigo, ela, meu filho, você vai perder essa matrícula, tá maluca? Eu falei, mas eu não posso. Sou professor ainda. Não sou professor. E aí, quando estava faltando uma semana para acabar o prazo, né, que os concursos eles são válidos por 2 anos, prorrogáveis por mais 2 se não tiver concurso nesse período. Então, quando estava faltando uma semana para dar 4 anos, eles me chamaram. Sensacional. Foi em junho de 2008. Era para ser mesmo. Fiz agora 17 anos, era para ser. Então, eu posso falar que eu entrei mais maduro também, que por incrível que pareça, 4 anos de diferença fazem uma mudança assim na cabeça da gente, né? E aí daqui a pouco, do nada, eu estava lá numa escola municipal, né? Com aquela coisa, bagunça dos alunos, um monte de coisa assim. E daqui a pouco eu comecei a perceber que lá no meio dos alunos, sempre tinha alguns alunos um pouco mais diferentes. Alguns alunos que se isolavam um pouco assim, que eles não tinha uma resposta igual daqueles demais alunos, né? E eu comecei a reparar naquilo, e aí aquilo me chamava atenção. Aí eu ia falar com o aluno, o aluno às vezes tinha uma dificuldade assim de comunicação, era aquele social. Aluno... Exatamente. E aí eu comecei a perceber que, de repente, fazendo um estudo maior, assim, principalmente sobre os alunos autistas, né, do espectro autista, eu poderia ter uma melhor interação com esse tipo de alunos. E eu tive que voltar justamente o foco para esse lado. Qual é a satisfação? Porque, assim, o esporte... ele é uma linguagem mundial. Sim. E é uma linguagem que disfarça as diferenças, não maquia as diferenças, não. Ele destaca as suas diferenças e agrega. Isso que eu acho interessante. Porque se eu separar, por exemplo, num jogo de futebol, que é o mais... Você não vai entender, você entende de futebol. Eu assisto alguns joguinhos. É o lateral direito, que não vai ser o lateral esquerdo, que não vai ser o goleiro, cada um tem sua posição, cada um... Eu acho que o professor de educação física, dentro de um trabalho em que a gente fala muito sobre inclusão, né, das diferenças, eu acho que vocês fazem a grande diferença. Com certeza. Como que é para você trabalhar com crianças deficientes, autistas, espectros? No caso, primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a Prefeitura do Rio, né? A Prefeitura, ela faz um trabalho excelente, assim, justamente para você trazer para si os alunos que têm deficiência, né?
Aí, no caso, a gente tem que fazer o que é chamado de PEI, que é um programa de educação individualizado com cada um desses alunos, porque, principalmente assim, os alunos do espectro autista, a palavra-chave do autismo é homogeneidade. Heterogeneidade, foi mal. Heterogeneidade, que é a diferença. Ninguém é igual ao outro, a um portador de autismo. Assim, todos são diferentes entre si. Você tem algumas características que permeiam todos, mas a grande maioria são diferentes. Então, você vai ter que ter esse plano individualizado para cada um deles, porque você não vai poder atender todos da mesma maneira. E o que acontece? Às vezes, você tem um progressozinho que seria, sim, um pontinho. Com outros, você já tem um progresso muito maior. E justamente por conta dessas individualidades que cada um tem dentro do próprio espectro, né? E assim, mesmo que seja esse pouquinho que você teve de diferença, é uma coisa assim muito animadora, né? Imagino. É aquela coisa que faz eu olhar assim, eu fico feliz, fico emocionado em várias situações e eu penso assim, é por isso que eu estou aqui. Porque se for pensar, infelizmente, na questão salarial, olha, você fica assim, gente, por que uma pessoa é professor hoje em dia nessa processo? É missão, né? É missão, assim, você tem que ter o jeito para aquilo, você tem que nascer para ser professor, porque às vezes você tem ótimos profissionais que eles não são bons professores, eles não têm uma didática boa, entendeu? Eles não têm essa capacidade. E dentro do autismo, o que acontece? No passado era até chamado de autismo leve, autismo moderado, autismo severo. Tudo vai mudando. Hoje em dia a gente já não usa essa terminologia, porque isso fazia as pessoas erroneamente pensarem que o autismo podia ser algo assim, ele é mais ou menos autista que o outro. Não. Então hoje a gente... Autista. Exato. E a gente fala que é um espectro. Por quê? Porque tem tantas diferenças, tantas variações entre cada um. E hoje o que a gente utiliza, né, no caso, o tipo 1, tipo 2 e tipo 3, como é que eu posso falar assim? Eu esqueci a palavrinha agora, mas assim... Tipo 1, 2 e 3, de atendimento que você vai ter que fazer aquele autista. Atenção mais específica. Exatamente. Onde o tipo 1 ele precisa de menos atenção, porque ele já não tem aquela dificuldade maior de comunicação social. Muitas vezes, os do tipo 1, eles passam a vida sem saber que são autistas, né? Alguns, porque tem uma dificuldade muito pequena. Eles têm poucos daqueles gestos repetitivos, têm poucas... incômodos assim, alguns têm incômodos sonoros, principalmente, e o tipo 3 é o que demanda mais atenção, entendeu? Então, hoje você tem essa diferença. Os pais têm que agradecer bastante, né? Não, agradecem sim, qualquer evolução. E no município você tem de todos os 3 tipos, né? Então, tem alguns, olha que curioso, quando eu vou receber a lista dos alunos para fazer os PEIs, né, que são essas individualizações, né? Tem alguns que eu falo assim, caramba, o fulaninho é autista, que para mim tinha passado assim, totalmente despercebido. Você que já lidar com isso há tanto tempo, né? Às vezes você vê uma coisa assim mais nítida, mas em outras pessoas você demora a perceber essas características que você enquadraria ele no espectro autista. Quando o assunto é saúde, o Super Saudável Shopping é a solução. Um site cheio de opções para você aproveitar. Aqui você encontra de tudo para a sua saúde e seu bem-estar. São produtos para diabetes, hipertensão, beleza e perfumaria, esportes e também para o seu pet. Os melhores produtos das melhores marcas em um site completo para você. Visite o supersaudávelShopping.com.br, o endereço certo do seu bem-estar. Wolverine! A gente está terminando quase a nossa conversa, agora Street Dance. Por favor, o que é isso? É dançarino? Sim. Cara, o Street Dance, o que acontece? Já tem 29 anos, olha isso, quase 30 anos que eu danço. Eu comecei nessa aí por conta de um amigo que é professor atuante até hoje, que é o professor Guto Adiala, que seria também uma pessoa incrível para vir aqui para fazer um programa contigo. Guto, tá convidado, mas a gente tira essa mesa e a gente dança. Sim, o Guto é maravilhoso, ele trabalha também com crianças especiais, faz musicalização, tudo. O Guto é incrível. Então o Guto ele me apresentou a dança de rua, né?
E aí a gente treinava na academia, era uma brincadeira que a gente fazia na academia para ir para alguns bailes de charme, de hip hop que tinham no Rio de Janeiro. Relembre alguns aí pro pessoal de casa. Ó, a gente ia muito no Disco Voador de Marechal Hermes. E no Viaduto de Madureira, que até hoje eu frequento, de tempos em tempos eu vou lá. O charme. Então, o que acontece? Era uma brincadeira, a gente reunia ali alguns amigos da academia. Vira uma modalidade. E daqui a pouco começaram a ter mais amigos querendo treinar, e o Guto olhou para aquele e falou assim, não, peraí, cara, isso daqui pode dar uma aula. Então, a brincadeira virou uma aula, ele fez vários cursos, acabou se especializando. E aí, nisso, eu tinha um amigo Tem um amigo de infância, né, o Manu Sampaio. E a gente tinha algumas influências assim de grupos de dança e de artistas, principalmente Michael Jackson, You Can Dance, né? You Can Dance. E a gente Fly. olhava, a gente admirava. Hoje eu sou amigo pessoal do Fly, Caraca, do Cal, faz parte do Cador. São incríveis. Então a gente tinha aquela influência deles, e aí eu e o Manu, a gente começou a ir para esses bailes e dançava nesses bailes, e a gente começou a se destacar. Vocês eram aqueles que todo mundo parava para ver, abrir a roda? Ó, no primeiro momento não, mas aí em menos de um ano a gente passou, sim, a serem esses que as pessoas também paravam ali e ficavam vendo a roda. E aí daqui a pouco surgiu uma oportunidade que um clube estava apresentando grupos, né? Deixava um espaço aberto para os grupos se apresentarem, e a gente formou o nosso grupo, convidando mais 2 meninas para entrarem para esse grupo, né? No início foi Raquel e Ingrid, mas elas duraram só 5 ou 6 apresentações com a gente, e depois entraram as outras pessoas, que foi o Edu, anos depois o Binho, e outras pessoas também participaram. Então o grupo passou a ser um quarteto. Nós começamos a fazer apresentações com alguns artistas, ficamos em cartaz no Teatro Rival ao BR com a Elza Soares durante 2 anos. Meu Deus, que legal. Nós éramos os dançarinos da banda do Sérgio Lorosa. Sérgio Lorosa. Já dançamos também. Beijo. Sérgio Lorosa é sensacional, sensacional. Dançamos também com Gabriel Pensador, Fernanda Abreu, com várias pessoas assim, né? Onde o street dance, no caso, era encaixável, né? A gente participou de vários shows. Cultura, educação muito física. Legal. E eu acho que você acaba, para a gente encerrar, eu acho que a gente tem mais uma pontinha aí nesse tripé. O street dance entra na sua vida, é óbvio que também pela sua questão de corpo, né? Ligada ao corpo, sim, consciência corporal, mas eu acho que as pessoas entenderam que agora a gente precisa criar dopaminas e estar bem. Não adianta você ficar 2 horas numa academia se você não presta atenção, se você não tem pequenos prazeres, se você não sente pequenos prazeres, gerar essa sensação boa, né? Exatamente. Eu acho que a dança faz na sua vida, né? Sim, e a dança, ela é uma atividade física importantíssima. Algumas pessoas acham que ela seria mais uma coisa assim de diversão apenas, não levam tão a sério. Não, a dança é importantíssima. Está em diversas academias como uma modalidade muito legal. As pessoas têm um gasto calórico absurdo dançando, absurdo. E elas estão colocando ali 2 coisas, né? Que é justamente o gasto calórico, a preocupação com a saúde e a diversão, porque dançar assim é uma coisa maravilhosa. O meu amigo Binho Reis, né, que faz parte do meu grupo, inclusive, ele costuma falar uma frase que é muito bacana, que é assim: quem canta, seus males espanta. Quem dança, nem males tem. Ai, que delícia! Bora dançar? Com certeza. Ai, show de bola. Gente, Miro, muito obrigada. Tá? Eu que agradeço o convite. Eu gostaria que você falasse para alguém aqui que agora fala, cara, eu tô com vontade de me mexer mesmo. Chega de sedentarismo. E mais do que isso, como começar? Como começar? Primeiro, procure uma academia que tenha profissionais formados de educação física, que essa certeza de ter os profissionais formados, você vai ter todo um respaldo. Se você tiver qualquer problema de coluna, de joelho, uma recuperação de algum problema que você teve, esses profissionais eles vão te tratar de maneira adequada e vão te conduzir naquela academia de uma maneira que você possa ter certeza de que está sempre bem vista e que você vai trabalhar a sua saúde. Faça isso. Todo mundo pode? Todo mundo pode. Não tem idade? Não tem idade. Só se você quiser se boicotar. Tá dada a dica aí. Exatamente. Wolverine, muito obrigada. Eu viu? que agradeço a Gostou do nosso papo? Claro. Ele é muito super bom. saudável. Super saudável, com toda certeza. Gente, até o próximo papo super saudável. Compartilhe. Muito obrigada pela audiência que vocês. Coloque aqui emoji, coloque aqui sugestão, coloque a sua dúvida, compartilhe com quem tá. Você quer dar um toque ali para ser saudável. Até a próxima. O papo é muito legal, é muito saudável. Beijo, tchau.